No fim do ano passado, o governo federal, o governo do estado e representantes da empresa Águas do Brasil anunciaram um investimento milionário em obras de saneamento na zona oeste da capital. Apesar de a concessão ser da prefeitura e do financiamento ser do governo federal, o governador prometeu investir 37 milhões e meio de reais como contrapartida. Só que o RJ2 descobriu que a contrapartida tem que ser paga pela empresa e não pelo contribuinte. A reportagem é da Ingrid Quebian e do Gabriel Barreira. O governo do estado prometeu investir quase 38 milhões de reais no saneamento da zona oeste da capital. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro no fim do ano passado, celebrado em uma cerimônia no Palácio Guanabara, ao lado do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. O aporte estadual de 37 milhões e meio seria só uma parte. Outros 712 milhões saem do FGTS para bancar as obras. É uma espécie de empréstimo para o consórcio Zona Oeste Mais Saneamento, responsável pelo esgotamento da região, escolhido pela Prefeitura do Rio em 2012 para operar a coleta de esgoto. O consórcio faz um financiamento que vai ser pago em várias parcelas pelas próximas décadas. Em nota, o governo estadual chegou a informar que o programa de financiamento do governo federal tem como regra a exigência de uma contrapartida por parte do estado do Rio. A mesma informação também foi divulgada pelo Ministério. O governo de Cláudio Castro chegou a dizer que iria anunciar em breve quais seriam os investimentos da contrapartida estadual, com verba pública, coordenados pela Secretaria do Ambiente. Mas tem um detalhe, essa regra não existe. O próprio Ministério esclareceu que a contrapartida deve ser paga pela empresa concessionária, não pelo Estado. O investimento de quase 38 milhões de reais, anunciado pelo governo, vai ser feito pela iniciativa privada. A informação só foi retificada depois que a reportagem procurou o Ministério e o governo do Rio para entender o porquê do investimento de verba pública numa obra que passou por uma concessão. A correção do Ministério só foi feita mais de uma semana depois, já em 2022. E o governo do Rio informou que foi levado a erro pelo anúncio federal. As regras para o financiamento foram detalhadas no programa Saneamento para Todos e dizem que a contrapartida é própria do mutuário, ou seja, da empresa. Quem realmente é a responsável pela contrapartida de quase 38 milhões é a concessionária Zona Oeste Mais Saneamento, que tem como uma das empresas administradoras a Águas do Brasil. A empresa é a mesma que, naquele dia do anúncio feito pelo governador, acabou se sagrando vencedora de um leilão, a do Bloco 3 da SEDAI, para cuidar da água tratada e do esgoto de 20 municípios do estado, além de 22 bairros da própria Zona Oeste. Um lance de 2 bilhões e 200 milhões, com a promessa de oferecer água tratada e esgoto para toda essa região até 2023. Quando fez o anúncio, o governador admitiu que existia uma incerteza sobre de onde deveria sair o dinheiro. Há muito debate em relação a isso, porque a parte de toda a produção de água ainda é nossa. Então tem coisa para o Estado investir, para a SEDAI investir, qualquer linha dessa, principalmente ligada ao saneamento, à melhora da água, é fundamental para a população. Em um processo no Tribunal de Contas do município, de 2017, os técnicos cobravam de onde deveria sair a verba. As obras estão sendo realizadas com recursos do Tesouro, diz o documento, e alerta: a realização de investimentos em esgotamento sanitário na AP5, ou seja, na Zona Oeste, cabe à concessionária. No documento, um auditor pediu ainda à Fundação Rio Águas, que regula a concessão, para apresentar os cálculos para que os valores gastos pelo município fossem devolvidos. O gasto público numa obra que foi concedida à iniciativa privada desperta polêmica. O Sindágua, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Água de Niterói, criticou ainda o financiamento prometido pelo governo, no mesmo dia em que a empresa acabou ganhando o leilão da SEDAI. Nos causou muita estranheza o anúncio do governo do estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o governo federal, de que vão investir 750 milhões de reais em serviços de esgotamento sanitário. Veja você, que imoralidade, que contradição. O Grupo Águas do Brasil já operava os sistemas de esgotamento sanitário
há mais de 10 anos, repito, e agora o governo do estado leilou o bloco, entrega não só a operação de esgoto, mas como a operação dos sistemas de água, que é a parte lucrativa do processo, e ainda vai gastar o dinheiro do contribuinte, ainda vai aportar 750 milhões de reais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem que olhar com lupa esse processo do leilão do Bloco 3 e, principalmente, o uso do dinheiro público para financiar o grupo privado que ganha o leilão exatamente com esse compromisso de efetuar investimentos nas regiões que assumem como suas novas concessões. Nós perguntamos por que o Estado anunciou um investimento em saneamento que não cabia a ele. A assessoria respondeu que não mandaria nota e pediu para desconsiderarmos a nota anterior em que fizeram o anúncio do investimento.